ao Senhor, pastor Elcio Santos. Louvado seja Deus. Boa noite, a paz do Cristo vivo. Amém. Os irmãos podem vos assentar, podem ficar à vontade. Amém. Louvado seja Deus. Pegue a sua Bíblia aí e abra no livro segundo escreveu o Dr. Lucas. Aleluia. Glória a Jesus. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Capítulo 19. Louvado seja Deus. Livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Amém? Leiamos então. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Gostaria de falar aqui sobre mudanças, mas para ter mudanças, existem alguns obstáculos, mesmo quando a gente reconhece Jesus, quando a gente aceita Jesus. Exemplo disso já foi dito aqui, nosso irmão pastor Adervan, né? Existem alguns percalços, alguns obstáculos, alguns empecilhos para que nós venhamos conhecer, para que nós venhamos estar com Ele e o segui-lo. E quando a gente decide isso, a nossa vida se transforma, muda de uma maneira linda e tremenda. Amém? Queridos, no capítulo 19 a gente acabamos de ler acerca de um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia diz que a passagem do capítulo 19 dá uma ênfase a este homem, que ele era um homem pequeno, um homem de pequena estatura, e chamou a atenção por ele ser de pequena estatura. De uma forma ou de outra, alguém vai chamar a atenção se ela for grande demais ou se ela for pequena demais. Alguém de um tamanho mediano, de um tamanho comum, não vai chamar a atenção de ninguém. Por exemplo, se nós olharmos um jogador de basquete e estivermos próximo a um, vai nos chamar a atenção pelo seu tamanho. E se tivermos de uma pessoa de pequena estatura, que possui o nanismo, vai nos chamar a nossa atenção. Mas se você olhar para mim, para vocês aqui, que praticamente tem um tamanho 1,70 m, 1,90 m e por aí vai, um pouco menor, não vai chamar a atenção. Pode ter outras qualidades, vão chamar a atenção por outras qualidades. Mas a Bíblia dá uma ênfase a este homem, que ele era pequeno. E geralmente foge do padrão hebreu-judaico, um homem de pequena estatura. A Bíblia diz que este homem, como todos os outros na Bíblia, quando Jesus ele começa o seu ministério, ele ouve falar de Jesus, dos seus feitos, dos seus milagres, das suas proezas, da sua palavra pregada, de que muitas pessoas eram curadas, de que muitas pessoas se achegavam a Jesus não por causa da cura, mas pela pregação da sua palavra, de como ele falava,
E isso caiu no ouvido de Zaqueu. Zaqueu também ouve falar de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, aonde ele passa, aonde ele anda, aonde ele vai, ele arrasta multidões. E multidões não pequenas, porque se vocês forem ver na multiplicação, na primeira multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia relata que ali havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A gente vai deduzir aí mais de 10.000 pessoas que estavam ali ao redor de Jesus para ouvir falar, pessoas para que vieram, que foram buscar a cura, de ouvir Jesus falar e alcançaram. Outras pessoas foram transformadas por ouvir a palavra de Jesus, por ele estar falando, e foram transformadas, foram mudadas e começaram a seguir Jesus. Então Jesus ali, ele está falando, ele está cumprindo o seu ministério, e em todas as cidades circunvizinhas ouvia-se falar do nome Jesus. Como eu, como você, outra hora também ouvimos falar deste nome, nos encantou, viemos a conhecê-lo e por isso estamos aqui, glorificando, o exaltando. Tivemos uma transformação e ainda continuamos até essa transformação de vida. Então Zaqueu, ele ouve falar de Jesus. Jesus, então, a Bíblia diz que ele está com seus discípulos, uma grande multidão lhe acompanha, está com ele, algumas pessoas buscando a cura, algumas pessoas buscando o falar de Jesus. A Bíblia vai relatar que muitas pessoas o procuravam, umas com a boa intenção, outras com má intenção. Algumas pessoas que seguiam Jesus só para ver o que ele iria falar, para ver o que ele iria fazer. Outras pessoas para ter uma mudança de vida por ouvir ele falar. Outras em busca de cura. Outras que levavam os seus doentes para que Jesus viesse os curar. Então, uma multidão de várias pessoas, sejam elas doentes, sejam elas buscando uma transformação, sejam elas buscando um milagre de qualquer natureza, acompanhavam e seguiam Jesus. Jesus está passando, e a Bíblia diz que agora ele vai entrar em Jericó. Jesus ao caminho de Jericó. Zaqueu está lá dentro. Zaqueu já ouviu falar de Jesus, mas quando Jesus está andando, está seguindo a sua trajetória, está seguindo o seu caminho, fazendo as suas proezas, os seus milagres, a Bíblia diz que quando ele está passando para entrar em Jericó, até parece uma contradição, que a Bíblia em Lucas vai falar que ele vai entrar em Jericó. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz que ele saindo, ele vê um cego à beira do caminho. Parece que Jesus encontra este cego depois, mas aqui em Lucas diz que ele encontra esse cego antes, porque a Bíblia vai falar de duas Jericó, da Jericó antiga e da Jericó nova. E Jericó é uma cidade onde muitos que vinham do Oriente passavam por ali, conheciam, procuravam conhecer Jericó pelo seu tamanho, pelo que ela era. E ali era conhecida principalmente por seus cobradores de impostos. Era uma cidade que cobrava muitos impostos. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele era um do que era chefe dos cobradores de impostos. E Jesus passando, ele vê esse cego à beira do caminho. De muitas coisas que ele tinha feito, de muitas proezas que ele tinha realizado, ele vai entrar em Jericó. Esse cego está à beira do caminho, grita o nome de Jesus. Como vocês conhecem bem a história, as pessoas mandam, pedem para que ele venha calar, porque Jesus não vai ouvi-lo. Certamente, eu acho que nós falaríamos a mesma coisa, porque no meio daquela multidão, havia quantos cegos? No meio daquela multidão, quantos mudos não haviam ali? No meio daquela multidão, quanto eram os coxos que estavam ali? Então muitas pessoas estavam com Jesus, andando com Jesus, e muitas pessoas ainda enfermas que não tinham alcançado o milagre de Jesus. Mas este cego à beira do caminho começa a gritar. As pessoas pedem para que ele venha se calar, porque Jesus não vai ouvir, no intuito de dizer: olha, ele não vai te ouvir, ele não vai parar para você. Preste atenção, quantas pessoas não estão aqui que também procuram um milagre que nem você procura, mas aquele cego, ele clamou, ele pediu de uma forma diferente das pessoas que estavam ali para querer um milagre de Jesus. Porque existe entre nós pessoas que só querem vir para buscar algo de Jesus, para querer algo de Jesus, para buscar algo que Jesus tenha a dar.
E se eu perguntar aqui quem é Jesus, cada um tem uma resposta na sua boca. Para alguns vai ser: Jesus é o pão da vida, o que vai matar a nossa fome. Para outros, Jesus é a água da vida, que vai saciar a nossa sede, que vai nos limpar, que vai nos lavar. E não está errado. Alguns, o filho de Jessé, a estrela de Davi. Mas eu gosto de dizer que dentre todas essas coisas, Jesus é Deus. Porque no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus, e encarnou-se no meio de nós, e andou no meio de nós como homem, e Ele é Deus. Então nós olhamos para todas essas qualidades, mas venhamos olhar para quem Ele é, e se nós reconhecemos quem Ele é, todas essas outras qualidades estão com Ele. É como diz nosso irmão Geraldo, está tudo no pacote. Então as pessoas buscavam um milagre, mas este cego à beira do caminho, ele clama a Jesus diferente, ao ponto de Jesus parar e dizer: me tragam este homem, me tragam este cego, que grita. Por quê? Ele não buscou as qualidades que Jesus tinha para dar, para oferecer. Ele fez um reconhecimento: Jesus, filho de Davi. É por isso que eu te pergunto: você reconhece Jesus por aquilo que Ele pode te dar, ou você reconhece por aquilo que Ele é? O cego não reconheceu pelo que ele poderia fazer, o cego reconheceu pelo que ele era, um descendente de Davi. Reconheceu, parece que ele conhecia a genealogia de Davi e de onde que Jesus tinha vindo. E Jesus para, e Jesus atende ao cego e pergunta: o que você quer? Ele disse: eu quero ver. Então veja. E a Bíblia diz que o cego foi acompanhando. E como havia uma multidão, e como eu disse no começo, quando se fala de Jesus, as coisas se espalham, as novidades se espalham. E Jesus, antes mesmo de entrar em Jericó, estava indo para lá, a porta de Jericó. A notícia já tinha se espalhado para dentro de Jericó, que Jesus estava caminhando para lá. E antes de entrar em Jericó, ele tinha curado um cego que provavelmente todos conheciam, que ficava ali à beira do caminho, sempre buscando alguma coisa, mendigando. E isso cai aonde? Nos ouvidos também de Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus entra em Jericó. Jesus agora entra com aquela multidão, a multidão alvoroçada, contente, alegre, multidão que acompanhava, multidão que veio seguindo Jesus. Pelo meio do caminho também olharam, viram que era Jesus e começaram a seguir, também em busca do milagre. Agora Jesus passa pelas portas de Jericó, entra em Jericó, e a multidão acompanhando, cercando ele. Ninguém conseguia ver Jesus, que procurava ver ali. A Bíblia diz que Zaqueu ouve falar de Jesus, ele vê que há uma possibilidade de se achegar perto, ele vai, ele tenta ver, mas a multidão não deixa. Por quê? Ele era pequeno, ele não conseguia. Quem sabe ele esticando os pés para ver Jesus, não conseguia, porque não dava para ver. E a Bíblia diz que ele está ali, querendo ver Jesus. E preste atenção, Zaqueu, ele não queria uma cura de Jesus, como quis a mulher do fluxo de sangue, que somente tocou nas orlas dos seus vestidos e foi curada. Zaqueu, ele não queria adorar a Jesus, que nem fez aquela pecadora que entrando, rompendo, indo até a casa de Simão, o fariseu. Ela se prostra aos pés de Jesus, por debaixo ali, e vai e faz a sua adoração a Jesus. Ele não quis isso. Zaqueu, ele não quis ouvir Jesus falar. A única coisa que brota no coração, um desejo, ele planta em seu coração, ele enxerta em seu coração, ele põe um desejo dentro do seu coração de tão somente ver a Jesus. Eu não quero tocar, eu não quero ouvir ele, eu não quero o milagre dele, eu tão somente quero ver Jesus. Ele coloca este sentimento dentro do seu coração, ele coloca esse desejo dentro dele de tão somente ver Jesus, de saber quem é Jesus, de olhar para a sua face, de ver o seu rosto, os seus cabelos, a sua formosura, a sua estatura, de como que ele era, se ele era negro, se ele era branco, se a pele dele era vermelha, se era amarela. Ele só queria ver Jesus,
de tanto ouvir falar de Jesus, de tanto ouvir dos seus milagres, da sua palavra que é transformadora, nenhuma dessas qualidades ele foi buscar. Ele só procurou ver Jesus. Aí eu te faço a pergunta: quantos de nós já vimos Jesus? Já provamos dos seus milagres, da sua palavra transformadora que nos alcançou e estamos aqui. Quando lemos a sua palavra e vemos alguma coisa e nossa, que diferente, e isso é transformador para as nossas vidas. Esse homem Zaqueu só quis ver Jesus. E como eu disse, mudança. E às vezes, na mudança, mesmo estando com Jesus, existem obstáculos. Eu não sei qual foi o obstáculo que você teve ou que você está tendo para continuar, não só vendo, mas a seguir Jesus. E Zaqueu, para ver Jesus, ele teve alguns obstáculos, porque ele teve esse desejo, ele quis, eu vou ver, essa é minha oportunidade, não posso deixar passar. Eu quero ver este homem a qual tantas pessoas falam, eu quero ver este homem a qual as pessoas dizem que foram curadas por ele, eu quero ver este homem a qual as pessoas dizem que quando ele abre a sua boca, ele fala a transformação, dizem que ele é diferente. Eu quero ver este homem, eu não quero ouvir ele, eu não quero um milagre dele, eu simplesmente quero vê-lo. E alguns obstáculos ali, Zaqueu teve que enfrentar para ver Jesus. O primeiro obstáculo que Zaqueu teve foi de que ele era pequeno, ele não conseguiria chegar até Jesus, e ele não quis perder tempo. Ele tentou buscar alcançar, mas a multidão lhe impedia. Ele tentou, quem sabe, pular, tentou, quem sabe, romper, mas ele não conseguiria. Por quê? A Bíblia diz que ele era cobrador de impostos, e quem era cobrador de impostos significa que servia ao império, e servir no império significaria que ele era um funcionário público, e sendo um funcionário público, ele era um empregado de César, e sendo empregado de César, servindo a Roma, ele era um traidor da sua própria pátria. Então, sendo um traidor da sua própria pátria, ele não era bem visto nem quisto pelos da sua própria nação, que eram os judeus, os hebreus. Então as pessoas o rejeitavam, não colocavam para lá, mas não tinha como, porque quando ele chegava para cobrar, as pessoas tinham que pagar os seus impostos, e não devidamente a quantia que era correta, porque ele sempre cobrava a mais. Por isso ele era mal visto e malquisto pelas pessoas da sua própria pátria. Então as pessoas não tinham ele como um cara bom, um cara benigno, um cara de boa intenção. Então Zaqueu, ele vai olhar para isso, então ele não conseguiria se achegar para ver Jesus, porque as pessoas certamente iriam enxotá-lo, empurrá-lo e dizer: não quero você aqui, nós não te queremos aqui, você não serve a nossa pátria, você é um funcionário público, você serve ao império, você serve a Roma, você obedece a César, então nós não te queremos aqui. Então ele teve que romper isto, e ele vendo que não dava para romper a multidão, porque muitas vezes a gente se apega a multidões, e quando eu falo multidões, não é multidões de pessoas, entenda, às vezes alguma coisa te atrapalha de ver, de seguir, de estar, de obedecer, de fazer alguma coisa para Jesus, porque existe alguma multidão que está lhe atrapalhando, e você perde tempo. Perde tempo. Ele era chefe dos publicanos, então ele não era bem visto. Segunda coisa, ele era pequeno, e como eu disse, fora do padrão. Ele sendo fora do padrão hebreu, do padrão judaico, não tinha como ele se achegar, e não teria como ele prosseguir a sua caminhada para ver Jesus e alcançar o seu objetivo. Terceiro, aí é complicado. Ele planta um desejo no seu coração, ele tem uma vontade, ele quer ver Jesus, mas ele não sabia como era Jesus. Não tinha Facebook, Instagram, vamos mais para trás, Orkut.
Não tinha uma foto de Jesus. Não tinha um pôster com a foto de Jesus. Então, se ele conseguisse romper, ele não saberia como era Jesus. Jesus é negro? Jesus é branco? Como são seus cabelos? Seus olhos são azuis? Verdes? Cor de mel? Que cor são os olhos de Jesus? Como é Jesus? E se ele perguntasse alguma referência para alguém, ele seria enxotado por ser cobrador de impostos. Então, ele teve esses empecilhos para que pudesse chegar até Jesus. Porque Jesus, se ele entrasse aqui dentro hoje, pisasse nesta terra hoje como pisou em Israel, ele sentaria do seu lado e você não saberia que era Jesus. Jesus vestido da nossa pele, Jesus vestido da nossa carne, do nosso sangue, comendo o que nós come, bebendo o que nós bebe, fazendo o que nós faz, sentaria do nosso lado e nós não saberíamos. Porque Jesus, ele andando aqui como andou em Israel, ele seria como nós. Nós não saberíamos quem era Jesus. Não teríamos ideia de quem era Jesus. Pastor, então como nós conheceríamos Jesus? Pelo seu falar. A Bíblia diz que os sacerdotes levantaram um soldado e disseram: peguem Jesus, prendam e tragam para mim. Os homens se levantaram e foram até Jesus para prendê-lo. E quando eles chegaram lá, Jesus estava numa casa pregando. Eles chegaram, começaram a olhar Jesus falando, Jesus pregando, Jesus anunciando a vontade do Pai. Eles começam a olhar para Jesus. E o chefe deles diz assim: trouxeram as cordas, estão tudo pronto. Quando ele acabar, quando ele parar de falar, nós o amarraremos e levaremos aos sacerdotes. E eles estão ali. Passa-se meia hora, uma hora, quem sabe um toca no chefe e diz assim: olha, não já deu tempo, não vamos pegar ele, fica calmo, fica quietinho, dá um tempo aí, deixe ele acabar de falar, deixa eu ouvir ele mais um pouco. E Jesus continua pregando, Jesus continua falando. Passa-se quem sabe 2 horas e eles decidem ir embora. Não tem como prender Jesus. Chegando diante do fariseu pergunta: prenderam Jesus, trouxeram ele? Olha, nós chegamos e até lá tentamos prendê-lo, estamos com tudo pronto, mas não conseguimos. Mas por que não? Porque ninguém fala como ele fala. Quando ele abre a sua boca, a terra estremece, o barro amolece. Ninguém consegue ficar em pé, ninguém consegue. Todos se calam ao som da sua poderosa voz. Aleluia! Quando ele fala, muitas coisas acontecem. Não tem como ficar, não tem como ficar parado, não tem como ficar em pé. A gente escuta a voz de Deus, a voz do Pai, a voz de Jesus, e nada e alguma coisa tem que acontecer. Ele diz para o vento: vento de cala-se ao som da sua voz. Mar aquieta-te, e o mar aquietou ao som da sua voz. Eles dizem para os discípulos: entrai no barco e passai para o outro lado. E eles tiveram que entrar, veio a tempestade, veio o vento, e eles tiveram que passar, porque ele lançou uma voz dizendo: passem para o outro lado. O que foi que ele te disse? Então não tema, fique em paz, fica tranquilo, porque você vai atravessar. Porque foi ele que falou. Se eu falar, eu posso ter voz de deputado, voz de presidente, voz de governador, que fala, promete e nada acontece, porque são promessas vãs. Mas ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa ou volte atrás. Eu posso lhe prometer muitas coisas e não cumprir nada, mas o que ele promete, ele cumpre. Pastor, mas eu tenho muitas promessas de Deus na minha vida. Presta atenção, deixa eu usar aqui um exemplo. Está vendo esse copo com água? É você, sou eu. Jesus te prometeu: você vai continuar cheio. Você vai continuar cheio. Mas pelas consequências da vida, você se afastou e não se cumpre aquilo que Jesus falou. Vai secar. Esvaziou. Mas ele disse que ia permanecer cheio. Mas você saiu debaixo da mão dele. Volta. E se você voltar, ele vai te encher novamente. Continue aqui.
Zaqueu, ele tem essa vontade de ver, então ele houve esses empecilhos para que ele pudesse ver Jesus. Ele teve essas dificuldades. Mas quando ele fala, está falado. Zaqueu, ele vê esses empecilhos. Aí Zaqueu vai tomar algumas atitudes. Porque para mudar, irmão, não é fácil. Sabe quando você vai realizar algum projeto e você começa a ver as possibilidades de dar certo, depois você vê as impossibilidades de dar errado, aí você vê que o que dar errado supera o que vai dar certo e você desiste. A gente pensa que por estar com Jesus, Jesus vai transformar a nossa vida assim, da água para o vinho, e não é dessa forma. Existe um caminhar. Para que você possa entender, andar com Jesus é mais ou menos assim. A mulher está grávida, a sementinha foi plantada. E ali a sementinha vai crescendo, o embrião cresce, gera 9 meses. Não vai nascer de 7, é 9. Deus não faz nada assim, Deus não faz monstro, tudo certo. Deu 9 meses, a criança nasce. Nasceu. Hoje as crianças já quase nascem falando, né? Você coloca na cama já hoje, é capaz dela rolar e já cair da cama. Nasceu a criança. 6 meses, 11 meses. Aí a criança vai começar a dar os seus primeiros passinhos. Aí geralmente é o pai, a mãe já carregou, né? 9 meses, agora é o pai que vai. Neném, vem aqui. Você senta no seu tapete da sua sala, coloca a criança ali encostada na estante, no rack, né? E fala assim: vem com o papai. E a criança não solta. Eu falo assim: vem que o papai te segura, estende as mãos. E a criança sente a confiança e vai. E quando ela vai, você vai tirando a mão para que ela possa ter confiança e andar sozinha. Não é assim? Quem é pai sabe. E você que não é, vai aprendendo aí. Para você entender como que é andar com Jesus. E ela dá os passinhos. E ela cai. E ela fica com medo. De repente você coloca ela de novo e fala: vem. Ela fica com medo. Porque não é fácil. Isso é informação. O nosso caminhar com Jesus também é uma formação. Não é do dia para a noite. E a criança começa a andar. Vai cair de novo, ela cai. E de repente ela se levanta. Ela vai pegando confiança. 1 ano, 1 ano e meio, ela já está andando. Já começa a andar, dar uns passinhos. Ela sempre dá uns tropecinhos ali, uns tropecinhos aqui. Mas ela continua. Até pegar firmeza. E está andando já perfeitamente. Mas nesse perfeitamente ainda vai ter alguns tropeços. Vontade às vezes de parar e não querer. Já viu aquelas crianças birrentas? Para, não quer ficar sentado e não quer andar. Tem muito crente assim de vez em quando, irmão. Ah, Jesus não fez, eu não vou mais, não vou fazer. Como se Jesus dependesse da gente. Deixa eu falar uma coisa. Jesus, ele precisa, mas não depende. Jesus, vou repetir, ele precisa, mas não depende. Então essa caminhada com Jesus é assim. Aí se você for para a comida, ele começa no leite colostro, chupando ali, né? Para quê? A sucção nos seios da mãe faz com que ele venha ter a formação, pegar a formação aqui do maxilar, para ficar, né? Para quando for comer uma frutinha raspada, ele já consiga mastigar, mesmo sem dente, ele já vai ali, né? Tá raspado, ele só para dentro engole. Para depois você dar um arroz com feijão amassadinho, uma papinha comprada no mercado, né? Aí depois não, vamos dar um grãozinho, dar mais um grãozinho para ele já crescer um dentinho, 2 dentinhos, já vai mastigar. Tá aprendendo aí, Mateus? Fabi, não sei se já está mastigando, mas vai começar. Assim é com Jesus. Se te dá uma comida forte, mas eu não sabia que era assim, aí você vai, primeira porta aberta, você foge. Então Jesus começa devagar, devagarzinho. Aí nós já começa, opa, agora dá para andar. Vamos voltar aqui. Entendeu? Caminhar com Jesus é assim. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Eu vou dizer uma coisa, vai continuar mais difícil. Vai continuar mais difícil, mas é gostoso, porque a gente vê que Ele está com a gente, está conosco, e a gente supera e continua o nosso andar com Ele. Zaqueu está ali, ele viu que está complicado de ver Jesus, só queria ver. Está complicado, está difícil. Zaqueu, ele
vai ter. Ele era pequeno, o camarada era pequeno, mas era grande de mente. O camarada tinha uma mente grande. Ele disse assim: vou passar à frente da multidão, porque a multidão me atrapalha, a multidão me faz perder tempo. Enquanto eu estou aqui querendo ver Jesus, a multidão não deixa. Enquanto eu estou querendo aqui ver, chegar até Jesus, a multidão não deixa. Então eu vou romper a multidão. Lembra que eu tinha falado de tempo, de multidão? Então não deixa a multidão te atrapalhar. Esquece a multidão. Enquanto você ficar preso à multidão, a multidão te atrapalha. Enquanto você ficar preso à multidão, você nunca vai chegar até Jesus. Se você ficar preso à multidão, você nunca vai conquistar o seu objetivo. Se você ficar preso à multidão, o desejo do seu coração em chegar até Jesus nunca vai acontecer. Então deixa a multidão, rompe a multidão, esquece e vai à frente da multidão. Esquece a multidão. Agora eu vou pegar pesado, tá? Tem gente agora que se preocupa com a multidão. Se a multidão vai lhe observar, se a multidão vai lhe ver, se a multidão vai te aplaudir porque você prega bem, porque você canta maravilhosamente bem, porque você se apresenta bem naquilo que você faz. Lá na frente eu vou te explicar o porquê. Esquece isso. Isso é perca de tempo. Isso é perca de tempo. Se Zaqueu ficasse preocupado com a multidão, nunca ia alcançar o seu objetivo. Enquanto você ficar preso à multidão, você nunca vai conquistar aquilo que você colocou como meta. A Bíblia diz que Zaqueu vai passar à frente da multidão. Ele rompeu, foi e seguiu. Por quê? Não vou perder tempo. Enquanto eu ficar parado aqui, eu perco tempo. Eu vou seguir aquilo que eu coloquei dentro do meu coração, aquilo que eu plantei dentro do meu coração, em respeito a Jesus. Então eu vou romper a multidão e não vou perder tempo com ela. Zaqueu, ele para agora de perder tempo. Para de observar a multidão. Rompe a multidão. E a Bíblia diz que ele vai seguir, ele vai encontrar o quê? Uma figueira brava. O que é uma figueira brava? É uma árvore que os galhos dela são bem trançados, é difícil de se subir, difícil de se chegar até o topo. Mas Zaqueu, como era pequeno, ele teve uma certa facilidade de subir até aquela figueira. Só que preste atenção, a Bíblia diz que Zaqueu, ele era um cara conhecido. Ele era chefe do cobrador de impostos. A Bíblia diz que ele vai subir até a figueira. Ele rompe tudo. Mas presta atenção. Quem sabe quando Zaqueu está lá em cima para ver Jesus. Aí chega a conversa lá em Roma, né? Naquele buffet, naquele coquetel. Vocês viram o que aconteceu com Zaqueu? O que aconteceu, rapaz? Não sei o que deu na cabeça do homem. O homem que era considerado. Um homem que tinha um cargo. Era chefe. Um cara que estava bem, tinha dinheiro, uma boa família, uma bela casa, a melhor casa lá de onde ele morava, em Jericó. Era a mais bela que tinha, mas você viu o que aconteceu? O que aconteceu? Cara, eu acho que o cara ficou doido. Mas por quê? Sabe, você já ouviu falar no tal de Jesus aí? Sim, ouvimos falar, dizem que ele cura, dizem que ele faz milagres, que ele tem uma palavra poderosa aí. E dizem que Zaqueu quis ver esse homem e subiu numa figueira, num pé de árvore lá. E endoidou. Ficou louco então. O cara que era centrado, o cara que mandava grandes ofertas aqui para Roma, chefe, um cara ali que tinha respeito ali, não respeito, mas medo na verdade. Agora endoidou, subiu na árvore, está ali, Zaqueu, quem sabe participava das mais belas festas, dos mais belos coquetéis, tinha uma importância, mas sabe o que Zaqueu fez? Zaqueu não se importou com o seu cargo. Zaqueu não se importou com quem andava com ele. Zaqueu não se importou com Roma. Zaqueu não se importou com César. Zaqueu não se importou com o império. Não interessa o meu cargo, não interessa a minha profissão, não interessa o grau de status que eu estou, não interessa se eu sou reconhecido, conhecido. Eu não quero saber. Aquilo que eu coloquei no meu coração, eu vou fazer. Se isso vai me impedir, não vai. Eu vou subir. Se isso aqui vai me colocar para baixo, se eu vou ser desposto do meu cargo, se eu vou ser lançado fora, se ninguém mais vai olhar para mim por causa do meu cargo, eu não quero nem saber. O que eu quero é ver Jesus, e eu vou subir nessa árvore.
Mas tem muita gente que está preocupado com o cargo. Tem muita gente que está preocupado com o status. Mas se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Se eu fizer isso aqui, o que vão falar da minha pessoa? Pô, irmão, espero que não esteja aqui. Eu acho que aqui não. Tomara que não. Pega a Bíblia, coloca na malinha. Vem, por onde você vai? Não, estou indo ali uma reunião de negócios. Vem para a igreja. Está na igreja. Eu andei com pessoas que faziam isso. Vergonha que está dizendo: estou indo para a igreja, estou indo para a casa de Deus, estou indo adorá-lo, com medo da sua reputação. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Eu estava aqui, todo mundo me respeitava, até quase batia continência para mim, mas se eles ficarem sabendo, minha posição vai lá embaixo. Eu quebro, caio. Vai levando para outras áreas, né? O que te impede? O que te impede de você se achegar, de você fazer? Será que se você fizer algo que lá na sua empresa vão falar: meu, nada a ver, irmão. Ô, irmãzinha, pega nada, né? Acho que o que você tem aqui hoje não compete a você, porque você faz outras coisas que não é legal para nós aqui. E aí, de repente, você vira a cabeça e vai fazer o que é legal para eles lá. Cuidado. Daqui eu coloco no seu coração: eu vou ver Jesus. E nada disso vai me impedir de ver Jesus. Eu não quero saber dos meus status. Não quero saber do que eu conquistei até hoje. Eu vou chegar até Ele. Ele não se importou com a sua reputação. E tem muita gente que se importa com a sua reputação, de quem você é, do que você faz, de quão grande é a sua importância em tal lugar. Esquece isso, irmão. Esquece isso. Eu estou de terno, tira a foto aí. Mais sério agora. Pronto? Beleza. Aí minha mulher falou assim: você tá ousado, hein? Continuando aqui, Zaqueu. Aqui agora eu vi que a câmera é nova, né? Não é celular, é uma câmera. Quero ver como é que vai ficar depois. Zaqueu subiu. Zaqueu está lá em cima, no pé de árvore, na figueira brava. Não se importou com a sua reputação. Não se importou com o que iria falar dele. Não se importou com o que iriam dizer da sua pessoa, de se ele iria perder alguma coisa ou não. Ele está lá no pé de figueira. Outra coisa que me chama a atenção: Zaqueu só queria ver Jesus. Ele rompeu a multidão, não perdeu tempo, não se importou com a sua reputação, e ele conhecia a rota que Jesus iria passar. Você quer a bênção de Jesus? Você conhece a rota. Você sabe por onde ele vai passar. Você sabe quantos dias ele passa por aqui. Você sabe quantos dias ele está aqui. Você conhece a rota. Você é só um abençoado porque você se desvia da rota. Zaqueu disse: a rota é essa, ele vai passar por aqui. Eu vou ver Jesus, eu vou alcançar a sua face, eu vou ver ele. Essa é a rota. Sabe por quê? A figueira estava lá. Significa que a figueira não era de ninguém, não estava em nenhum quintal, estava à beira do caminho. E se está à beira do caminho, ela é pública. E só era o caminho que Jesus poderia passar, porque se estivesse dentro de uma casa, Jesus não iria romper para atravessar a casa, porque quem sabe teria uma entrada, e a mesma entrada seria saída, porque estaria cercado. Mas Zaqueu subiu porque a árvore estava no meio do caminho. Ele sabia que aquele era o único caminho que Jesus iria passar com a multidão. E se Zaqueu não vê aquela figueira, ele saberia que quando a multidão viesse, ele não iria alcançar Jesus. Zaqueu está em cima da árvore porque conhecia a rota, sabia que Jesus iria passar por ali. E nós não alcançamos nada de Jesus porque nós nos desviamos da rota.
Cuidado, irmão. Cuidado. Se desviar da rota é muito perigoso. Você conhece. Ah, mas Jesus não fez. Jesus não me alcançou. Jesus não me concedeu o que deseja o meu coração. Sabe por quê? Você sabe a rota e não faz nada para estar na rota. Você sabe onde ele vai passar, mas não faz nada para onde está onde que ele vai passar. Você sabe aonde ele vai estar, mas você não faz nada para estar lá onde ele vai estar. Aí ficamos questionando. Zaqueu está lá em cima, sabia a rota, vai passar por lá. Jesus está passando, vem a multidão. Zaqueu está olhando. Aí, como eu disse, né? O cara não tinha um celular, um iPhone, não tinha nem quem sabe aquele o pocket, né? Dá para ver, né? O pocketzinho. Não tinha nem um pocket na mão para poder ver a foto de Jesus. Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar no Facebook para ver a rede social dele, deixa eu ver. Ele não tinha uma foto, não tinha nada de Jesus para que viesse denominar, destacar, ver, realçar quem era Jesus. Ele está ali olhando. Quem é? Será que é aquele? Não, mas ele está ali, está olhando para o lado. É aquele. Ele quer ver Jesus, mas ele não conhece Jesus. Ele quer ver Jesus, mas ele não sabe qual é a cor de Jesus. Ele quer ver Jesus, mas não sabe se seus cabelos são compridos, longos, curtos, careca de natureza ou careca de maquininha. Ele não sabe. Ele não sabe quem é Jesus. Está passando. De repente ele está ali tentando, procurando ver, olhando e olhando e olhando. De repente ele vê que a multidão parou. A multidão para, agora parece que vai dar um infarto em Zaqueu. Zaqueu vai cair duro, estatalado no chão, com os olhos abertos, tremendo. Por quê, pastor? A multidão parou. Um homem olha para cima. E Zaqueu olha fixo para a vida daquele homem, para os olhos daquele homem. Ele para. Ele disse: Zaqueu, quem é? Como é que ele sabe o meu nome? Desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. Zaqueu podia não conhecer Jesus, mas Jesus conhecia ele, sim ou não? Você pode não saber quem é Jesus, mas Ele sabe quem é você. Ele sabe o seu endereço, Ele sabe o número da sua casa, Ele sabe o teu bairro, Ele sabe quantas camas você tem no seu quarto, Ele sabe o que tem na sua sala, Ele sabe o que você faz lá dentro. Você pode não saber, mas Ele sabe tudo ao teu respeito. Lembra de Paulo? Lembra de Paulo? Quando Jesus teve encontro com ele? Ele te conhece. Não precisa conhecer ele, ele me conhece. Não precisa eu querer ver ele, porque ele já está me vendo. Ele já me viu. Zaqueu parou, ficou ali, pasmo. O coração que sabe bateu a 1000 por hora. Mas como é que ele me conhece? Zaqueu, eu conheço o pai de teu pai, o avô do teu tataravô. Eu conheço Abraão, eu conheço Moisés, José, eu conheço Isaías, o que mais profetizou a meu respeito. Todos eles eu conheço, mas como se eu conhecesse, eu fiz ele. Eu que fiz. Sabe por que você está aqui? Porque foi ele quem te fez. Foi ele quem te fez. Mas pastor, não foi uma relação entre meu pai e a minha mãe. Eu virei um embrião e nasci. Não, foi ele, porque Davi disse: antes que eu me formasse com os olhos dentro do ventre da minha mãe, ele já me chamava pelo meu nome. Foi ele, ele te conhece, ele que te fez, ele sabe quem você é. Aí o que me chama atenção, irmão, você que fica preocupado com a multidão, você que fica preocupado em que as pessoas te observem. Quando Jesus olha para cima, quem é que olha para cima? Jesus olhou, logicamente todo mundo vai olhar. Irmão, se Jesus não olhar para você, ninguém vai te ver. Não adianta.
Não adianta querer cantar bem para se mostrar. Não adianta querer tocar bem para se mostrar. Não adianta pregar bem para querer se mostrar. Porque se Jesus não te olhar primeiro, ninguém vai te notar. E quando você só quer de Jesus, a multidão te vê, a multidão te observa. Mas eu quero ser observado é por Jesus, não é pela multidão. Sabe por que eu prego? Sabe por que você canta? Sabe por que você toca? É por causa de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Não adianta eu pregar se Jesus não estiver comigo. Não adianta você cantar se Jesus não estiver com você. Não adianta você tocar se Jesus não estiver ali conduzindo os seus dedos, as suas mãos. Não adianta. Quando eu faço para Ele, tudo sai bom, tudo sai perfeito porque é para Ele. Mas quando eu faço para mim aparecer, porque eu toco bem, porque eu prego bem, eu falo bem, eu tenho uma boa oratória. Sabe que eu não tenho, eu falo, né? Mais ou menos. Mas a gente fala, deu para entender, né? Quando eu falo por mim mesmo, nada acontece. Mas quando Ele fala através de mim, tenha certeza, alguma coisa está acontecendo aí. Se está acontecendo, pode ter certeza, vai acontecer. Não queira se mostrar para a multidão. Se você quiser aplausos da multidão, você pode até ter. A multidão pode até observar, mas amanhã vai te esquecer. Mas quando Jesus me olha, irmão, aí a coisa é diferente. Quando Jesus me vê, quando Jesus me olha, quando Jesus me alcança, e quando eu chego a Ele de coração aquebrantado, puro e sincero e humilde, querendo só Ele, sem se preocupar com todas as coisas, a atração vem. Deixa eu abrir um parênteses aqui para que você possa entender. Vocês lembram de Samuel? Samuel, a mãe dele entregou ele para ser criado no templo. A Bíblia diz que todo ano a mãe dele ia lá visitar ele. E todo ano a mãe dele levava uma peça de roupa para ele. Se a mãe dele não fosse naquele ano que se passasse, ele ficaria com a mesma roupa. Agora imagine um camarada grande com a roupa curta. Apesar que eu estou usando assim, né? Mas não sou chegado não. Imagine, fica uma coisa meio estranha, uma coisa feia, uma coisa fora do normal, uma coisa sem anexo, que não tem nada a ver. O que mostra isso? Crescimento espiritual. Porque Samuel crescia diante de Deus, e Deus o fazia ele crescer diante dos homens. Quando você cresce diante de Deus, para Deus, Ele faz você crescer diante dos homens. Então não queira aplausos. Então se você está com essa mente de crescer perante a multidão, eu te convido, a mesma escada que você subiu. Pastor, eu quero descer. A mesma escada que você usou para subir, desce depressa. Ela está lá, desce e vai se humilhar diante dos pés dele. A Bíblia diz que Zaqueu ele vai descer. Zaqueu agora desce da árvore. Pensando como é que ele me conhece, de onde que ele me conhece, como é que ele sabia que eu estava aqui, como é que ele me conhece. Não importa como ele te conhece, o importante é que ele te conhece. Ele te conhece, isso é o mais importante. E se você continuar aqui, tudo vai se cumprir, irmão. Tenha certeza. Tudo. Não sai daqui não. A mão dele está aqui, a mão dele não saiu daqui. A mão dele está aqui. Quando não acontece, é porque nós saímos um pouquinho. Ele diz, volta para cá. Está aqui, o que eu prometi está de pé. O meu acordo com você não vai falhar. Não falha comigo. Porque se você falhar comigo, mesmo assim eu não falho com você. A Bíblia diz que Zaqueu desce. Eu vou pousar na sua casa, Zaqueu. Eu vou entrar lá. Sabe por quê? A casa é até tua, mas quem manda lá sou eu. Eu mando lá, Zaqueu. Você pode até querer, mas quem faz sou eu. Zaqueu, deixa eu te dizer uma coisa. Você fez bem. Para me ver, você subiu. Mas para ter intimidade comigo, desce. Zaqueu, você fez bem. Para me ver, você subiu. Mas para ter comunhão comigo, desce. Zaqueu, para subir
beleza, para mim ver você subiu, mas para mim entrar em sua casa, desce. Zaqueu, para subir, beleza, mas para que eu venha ter com você, desce. Zaqueu, você quem sabe era um cara grande na mente, um cara grande que fazia muitas coisas, mas para me ver subiu, mas para ser humilde, desce. Desce, porque lá em cima ninguém tem humildade. Desce, e você vai alcançar, você vai conquistar. E ele desceu. Jesus está com ele. Vamos encerrar. Jesus está com ele lá agora. Aí, o que acontece? A mesma multidão que disse: ei, rapaz, você sai fora daqui, você é baixinho demais, você é traidor da pátria, você serve a César, você serve ao império, você serve a Roma, você é um funcionário público, sai fora, esquece, dá licença, irmão. Mas a mesma multidão que falou isso para ele, agora olha para cima, porque Jesus olhou, e todos agora são obrigados a olhar para quem? Para Zaqueu, e todo mundo calado. Está todo mundo quieto. Aí aquele burburinho, né? Eu estou com Jesus faz tempo. Mas maior cara que eu estou andando com Jesus, meu. Agora vai entrar na casa do pecador aí. Conheceu o cara hoje, já está todo ousadinho entrando na casa do cara. A gente costuma dizer uns negocinhos assim, né? Conheço o cara faz tempo. Se o tempo contasse, nos daria direito de chegar a Jesus. Jesus, eu ando com o Senhor faz tempo. Então eu exijo, eu quero, porque faz tempo que eu estou com o Senhor, me daria direitos. Mas o que conta para Jesus não é o tempo, é a qualidade do tempo. Não confunda. O que conta para Jesus não é o tempo que você está com Ele, porque se Jesus contasse o tempo, te daria direitos, me daria direito, nos daria direitos. Mas o que Ele conta é a qualidade. E quando Ele conta a qualidade, Ele vê a qualidade do coração de Zaqueu. Se ele contasse o tempo, Zaqueu não teria direito nenhum. Mas como eu vi a qualidade, primeiro dia, alguns minutos, vi Zaqueu, mas no desejo do seu coração, eu vou entrar na sua casa. O tempo não lhe dá garantia de nada com Jesus. E Jesus foi para a casa de Zaqueu. Zaqueu todo feliz, todo contente. Aí ele chega lá, reúne a sua esposa junto com seus filhos e diz: filhos, o meu mais novo amigo. Pai, mas o senhor conhece ele de onde? De lugar nenhum. Ele me conhece. Não é eu que conheço ele, é ele que me conhece. E quando ele reconhece isso, ele diz: Jesus, eu quero fazer uma coisa. Porque há mudança. E quem sabe ele se rasga para Jesus. Ele se abre para Jesus. Eu não fiz coisas justas. Eu não fiz coisas certas. Eu fiz muitas coisas que, olhando para mim hoje, eu vejo que me desagrada e desagradei muitas pessoas. Eu vejo que hoje eu reconheço que eu não andava corretamente como eu deveria andar. Por mais que eu fazia o que fazia, eu era muito injusto. E eu não merecia. E ainda bem que não é por mérito, é por graça. E é por graça que estamos aqui. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos nada. Eu não mereço o perdão de Jesus, eu não mereço a graça de Jesus. E graças a Deus que é pela graça que estamos aqui nessa noite. Graças a Deus que é pela graça que, independente de quanto tempo você tem, você continua aqui com Ele ainda nesta noite. Porque não é mérito. Zaqueu começa a reconhecer as suas inqualidades, as suas imperfeições, tudo aquilo que ele cometeu, tudo aquilo que ele fez. E é uma mudança. Se coloque de pé, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu não costumo fazer isso, irmão, mas hoje eu estou sendo impulsionado a fazer. Glória a Jesus.
você quiser vir à frente, você venha. Se você não quiser vir, não venha. Se você quiser vir à frente aqui, ninguém vai perguntar o que foi que você já fez, qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, quem você decepcionou. Não. Aleluia. Mas o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, o que Deus quer nessa noite, é que nós íamos reconhecer. E eu não quero que você venha aqui, nessa noite, aqui à frente, para falar o que você cometeu, o que você fez. Isso não me importa, isso não me interessa. O que interessa é você com Deus. O que interessa é isso. É isso que interessa. A mudança, ela é degrau após degrau. Ela é dia após dia. Ela é algo constante em nossas vidas. E a mudança também é como Jesus disse em Hebreus, Paulo escreveu, que nós estamos no caminho, esse caminho nos foi proposto. Jesus lhe propôs, se você quer. Se é uma coisa proposta, você decide se você quer ou se você não quer. Porque é proposto. Uma coisa proposta não me obriga a andar nesse caminho. Uma coisa proposta não me obriga a nada. É uma decisão pessoal minha. É uma decisão pessoal sua. Eu gostaria de te convidar aqui à frente. Você que se sente tocado pelo Espírito de Deus, que gostaria de uma mudança real. Você, pastor, dentro de você mesmo com Deus aí, eu reconheço que eu preciso dessa mudança. Eu reconheço que eu preciso dessa oração hoje. Eu reconheço que eu preciso desse tocar de Deus na minha vida hoje. Eu reconheço. Eu te convido aqui à frente para que você venha aqui. Eu quero orar por você. Eu quero te dar um abraço. Se você quiser, você não é obrigado a vir. Aleluia. Ninguém vai te imputar coisa alguma. A Bíblia diz que Deus, quando nós nos arrependemos, a Bíblia diz que Ele lança tudo no mar de esquecimento. Não é que Deus tem amnésia, é que Deus não nos imputa aquilo que nós cometemos. É nós que muitas vezes fica nos cobrando. E eu quero que nessa noite você não se cobre mais. Deus quer que nessa noite você não se cobre mais. Sabe por quê? Eu não estou vendo, mas Deus está vendo aí. Se você quer realmente essa mudança, quer realmente esse arrependimento dentro de você, eu te convido aqui para que você venha. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Glória a Jesus. Pode vir. Se você quiser vir, venha. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Pode vir. Vem. Deus está te esperando aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Quero estar em tua presença. Eu não posso ver o seu coração, mas está um aqui que conhece e sonda o íntimo da sua alma. Glória. Eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito.
o teu nome, Senhor. Você pode aplaudir bem forte aí o nome de Jesus de Nazaré. Parabéns, parabéns pela atitude de vir à frente, colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Aleluia. Igreja, ainda de pé, fique no seu lugar, mas ainda de pé. Eu quero que mantenha as luzes apagadas, porque eu tenho algo para falar com a igreja. Ô irmão, eu acho que chegou a hora